assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus amigos e irmãos, como o cristianismo tem sido motivo de chacota nesses últimos dias e tempos. Como o cristianismo tem sido motivo de perseguição para os cristãos. Não ainda no seu grau máximo, mas como nós nos sentimos rejeitados socialmente, familiarmente, pelos pensamentos do cristianismo. Nós estamos, por exemplo, num momento, um calendário social do carnaval. E esse é um tipo de notícia que eu não acompanho muito, mas todo carnaval tem algum episódio de chacota a respeito de Cristo, da salvação, do Evangelho. Esse é o momento que as pessoas tiram para fazer piada, sujar o nome de Cristo diante do que se tem feito nessas festas. Tudo isso é pelo fato de que, sim, muitos cristãos têm sujado e causado a chacota do nome de Cristo. O cristianismo, em muitos lugares, é uma piada, em que nós poderíamos dizer realmente que apenas alienados seguem esses tipos de pastores e igrejas. É verdade, mas o cristianismo genuíno em si, o Evangelho, ele escandaliza, ele incomoda, e nós recebemos com isso perseguição e rejeição. Isso nos deixa confusos em dados momentos, ou quando nós sofremos na pele esse tipo de coisa, nós ficamos confusos, porque a Bíblia está o tempo todo dizendo que Jesus é vencedor. Quem nunca leu e pensou naquele versículo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus? Mas parece que não faz muito sentido isso nessa realidade que nós vemos há tantos anos, tantas décadas, por tantos altos e baixos que a Igreja de Cristo já passou nesses 2000 anos. Parece que não faz sentido nós estarmos aqui dizendo que somos um povo privilegiado, raça eleita, sacerdócio real, detentores da verdade, sendo ditos como um povo cuidado por Deus. Parece que não faz sentido. E talvez alguns podem chegar a fazer como os hebreus, pensando em retroagir, como o povo de Israel no Antigo Testamento, que murmurava e blasfemava contra Deus, porque aquele deserto não fazia sentido
para um povo que está sendo liberto e supostamente sendo direcionado para uma terra agradável. Para nós pode não fazer sentido também. E pode ser difícil para nós conciliarmos a realidade dos fatos, a vida real, a pequenez da igreja, vamos dizer assim, a fraqueza da igreja genuína, como a verdade tem sido cada vez mais rejeitada e oprimida, a ponto de parecer que não é a verdade. E quando nós comparamos com a afirmação de que Cristo reina, de que Cristo é rei, de que Cristo está no seu trono governando em favor do seu povo. Muitas serão as vezes que você vai pensar nisso. E talvez ser acusado, ser levado a acreditar que existe uma incoerência nesse sentido. A resposta para unir essas duas coisas, a realidade da perseguição, da rejeição e da pequenez ou da pouca força da verdade e da igreja genuína, com a afirmação de que Cristo reina gloriosamente, só existe uma forma de você entender e conciliar essas duas coisas. Isso que eu vos falo é o chamado dia do Senhor. É o dia em que esse poder, em que essa glória, em que esse governo e domínio de Cristo vai finalmente se manifestar. E enquanto isso não acontece, realmente ele está velado, ele está escondido, ele está oculto. É você entender que de fato Cristo é rei. E que de fato nós temos sido submetidos a uma realidade difícil. Mas momentaneamente. Porque a Bíblia promete, desde o Antigo Testamento, que haverá o grande e terrível dia do Senhor. É a vez do Senhor. É um momento do Senhor em que Ele se calou, em que Ele se conteve, em que Ele aplacou a sua ira para esse fatídico dia. O termo dia do Senhor aparece 24 vezes no Antigo Testamento. Sempre que esse termo surge no Antigo Testamento, é num contexto de profecia, de castigo de Deus contra o seu povo, o próprio povo de Israel. É sempre em contexto em que Deus promete um castigo, e logo em seguida Ele promete restauração, e logo em seguida promete o dia do Senhor, o dia em que Ele virá, e Ele tomará conta, Ele prestará contas com o ímpio e as pessoas que falsamente se acham do povo dele. É sempre esse o contexto. Juízo, castigo para o povo de Israel no passado, a restauração que aconteceu em Cristo, e logo em seguida o dia do Senhor. A promessa da grande prestação de contas contra os ímpios e os falsos integrantes do povo de Deus. Esse é o dia do Senhor no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele aparece também 11 vezes. O dia do Senhor. Sempre se referindo agora abertamente a Cristo, ao dia da sua manifestação gloriosa. Nada mais é do que a sua segunda vinda. Esse termo quer trazer a ideia, como eu disse, o dia da vez do Senhor.
todas as vozes, nesses milhares de anos da história da humanidade, estão falando, estão se pronunciando, estão se discursando, estão acusando, estão blasfemando, nesses milhares de anos da história, mas vai ter só um dia que vai ser a vez do Senhor. Uma vez por todas. É um dia de vingança. É o dia da vingança do Senhor. É o dia da manifestação da glória e do reino de Cristo. É a ocasião da segunda vinda de Cristo. Isso foi muito profetizado no Antigo Testamento. Existem dois tipos de profecias sobre Cristo no Antigo Testamento. O primeiro tipo é do Cristo humilde e sofredor. É a sua primeira vinda. Temos vários exemplos, principalmente Isaías 53, Salmos 22. É o Messias humilde e sofredor, montado no jumentinho. Essa é a figura do Cristo sofredor. Mas o Antigo Testamento também traz as profecias do Cristo glorioso na sua segunda vinda. Rei, poderoso, imponente. E é o que nós vimos em Apocalipse também. Tanto é confuso isso que os judeus, eles, sabe por que eles não aceitam Cristo como Messias? No quesito das profecias. Os judeus acreditam que o Messias virá humilde se, naquele momento, os judeus estiverem em pecado. E o Cristo Messias dele virá em glória e reinado e poder, em riqueza, se naquele momento o povo estiver fiel. Esse Jesus de Nazaré, ele veio humilde. Eles acharam, então eles rejeitam esse Jesus humilde. Não. O povo de Israel não estava em pecado. Estava no seu auge. Jesus não pode ser o Messias porque o povo de Israel é obediente, principalmente naquela época. Então eles acham que o Messias vai vir de uma ou outra forma, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus, ele já veio em humildade, se humilhando para pagar o castigo do nosso pecado, e na sua segunda vinda ele vai vir também em glória e poder. Confusão da cabeça dos judeus. Qual vai ser o contexto da história? O que vai estar acontecendo na terra, segundo as Escrituras, no dia do Senhor, no exato dia do Senhor? Primeira coisa que vai estar patente é que no dia do Senhor, nesse grande dia, o governo mundial será de Satanás na pessoa do anticristo. Será o momento do ápice do governo do anticristo. Por meio do próprio Satanás. O anticristo nada mais é do que uma paródia de Jesus. Satanás faz uma paródia da relação de Deus Pai e Deus Filho. De forma que ele se coloca como na figura de Deus Pai, e o anticristo seria a figura do Deus Filho. Então o anticristo estará governando a terra pelo poder de Satanás, o pai dele. Outro aspecto importante é a apostasia completa, é a completa rejeição da verdade e do que é certo aos olhos de Deus. Completo abandono, mas eu digo assim, se hoje nós achamos que a verdade está sendo oprimida e rejeitada, nesse momento, estará anos-luz de distância. Naquele momento, segundo Apocalipse, a igreja genuína, ela vai chegar ao ponto de ser quase exterminada da terra.
E eu não estou falando de templos, eu estou falando das pessoas. A igreja, pessoas, chegará ao ponto de quase ser exterminada. De quase não ter mais crente genuíno. Considerando que a igreja institucional, nesse momento, já vai estar muitos anos extinta. Eu estou falando dos crentes subterrâneos, escondidos na floresta, fugindo do anticristo. Esses remanescentes, poucos, eles vão quase chegar a ser exterminados. E o martírio vai ser altíssimo nesse ponto. Nesse contexto do grande dia do Senhor, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, será o ápice dos juízos de Deus. É em Apocalipse 16 que nós vemos o derramar das 7 taças da ira de Deus. É um momento apocalíptico mais grave quanto a rigidez dos flagelos, dos sinais, do castigo de Deus. 1/3 da terra, da população da terra vai morrer. 1/3 das águas será contaminada. Os elementos dos céus vão cair. Sabe-se lá exatamente o caos que isso vai estar. Os homens serão queimados. Demônios, aqueles gafanhotos e figuras de demônio, atormentando os homens. Os homens procurando a morte e não a encontrando. Será o ápice do juízo de Deus, esse momento. Mas o mais incrível não é isso. O mais incrível é que esses juízos contra o ímpio, eles vão ser respondidos com blasfêmia, como diz em Apocalipse 16, 21. Eles vão sofrer, eles estarão sofrendo tudo isso, e ainda assim blasfemando cada vez mais o nome de Deus. Não é um juízo para arrependimento, é um juízo que vai gerar mais rebelião contra Deus, sem chance nenhuma de arrependimento. Tudo isso que nós estamos vendo do dia do Senhor é algo que deve servir de ajuda para nós entendermos por que os fatos estão acontecendo aí fora. Se você entende que a história da humanidade está caminhando para esse contexto, o grande dia do Senhor é o último capítulo da história da Terra. É ali que vai se encerrar. E o contexto é esse: governo mundial de Satanás por meio do anticristo, apostasia completa, a igreja genuína quase exterminada, juízos e blasfêmias. Se você entende e sabe que o fim do mundo é esse, você consegue interpretar melhor os fatos agora. Você consegue discernir melhor que tipo de cenário nós estamos desenhando por aí. Me desculpe, mas a profecia não é para um avivamento mundial. Como muitas igrejas dizem, estamos levando o nome de Jesus para o mundo inteiro. Não é esse o final. Podemos viver em avivamentos locais e pessoais? Podemos. E vai ser necessário. Para sobreviver até esse ponto, só um avivamento pessoal vai ser possível. Agora, um avivamento mundial, tudo isso que se prega é uma ilusão. Nós não estamos caminhando para isso. Muitas dúvidas surgem quanto a Israel, quanto ao Trump. Você sabe exatamente para onde nós estamos caminhando e para o que nós estamos, como está se desenhando a história da humanidade. Quanto mais o Trump se apresenta como um homem poderoso e que prejudica as nações, mais as nações vão clamar por um homem que una as pessoas. Vocês entendem? O anticristo. Quanto mais uma figura como Trump e Putin brigam e prejudicam as pessoas e rouba e taxa e faz isso e aquilo, e todo mundo achando, o Trump é o anticristo,
mas o mundo está clamando por um líder mundial aparentemente bonzinho, aparentemente bondoso. E quando esse homem chegar, o mundo vai abraçar ele, o mundo vai se prostrar diante dele. Você entende? Isso já te ajuda a eliminar 90% dos vídeos de Instagram, Facebook e YouTube que você vê. Esses malucos que fazem esse cataclisma dessas profecias. É simples, o Trump, ele é um homem odiado nesse mundo. Ele não pode ser o anticristo. O anticristo, ele vai ser amado, ele vai ser exaltado, ele vai ser adorado, ele vai unir as pessoas. Então, preste atenção para onde nós estamos caminhando. Quem estará presente nesse dia? O grande dia do Senhor, nesse cenário que eu descrevi. Quem vai estar presente lá nesse dia? Quem vai contemplar esse momento? Essa resposta é muito intrigante. Todos os seres humanos de todos os tempos estarão naquele dia. Como? Apocalipse 1:7. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Até mesmo aqueles judeus romanos que naquele fatídico dia traspassaram Jesus, eles vão estar. Como? Tantos mil anos de diferença. É aí que entra a doutrina da ressurreição dos mortos. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Versos 13 a 17. Primeira Tessalonicenses 4, 13 a 17. Veja como isso é intrigante, como isso mexe com o nosso imaginário. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que morreram, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, ou seja, a igreja perseguida e martirizada, que estiver viva no momento do dia do Senhor, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos encontrar com Cristo antes dos mortos. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nossa, arrebatamento no mesmo evento, naquele mesmo ato. Não é um arrebatamento depois a segunda. Não. Jesus chega em poder, em grande glória, naquele dia, naquele contexto. Os mortos ressuscitam e aparecem junto com ele. E nós, os que estivermos na terra, os poucos de nós, mártires que estivermos na terra, seremos arrebatados para nos unirmos com eles, todos eles, e Jesus no céu, nesse momento da chegada de Cristo. É um ato único, é um evento único. Então quem estará naquele dia? Todos os seres humanos de todos os tempos vão ver a chegada gloriosa de Cristo, o retorno glorioso de Cristo à terra.
todo olho verá. Ninguém vai escapar de ver essa cena. Quais os propósitos de Cristo nesse dia, segundo a Bíblia? O que ele vai fazer nesse momento de retorno glorioso? Primeiro, a manifestação do seu governo e da sua glória. Esse governo que vem do céu, oculto e velado, que faz as pessoas acreditarem que não existe, que faz as pessoas acreditarem que é uma mentira, essa paciência e longanimidade que faz as pessoas dizerem é tudo falso, é tudo criado por homens, vai se manifestar naquele dia. É a manifestação do seu governo e da sua glória. Também Jesus vai iniciar naquele ato, o grande julgamento dos seus inimigos. Quem são os seus inimigos? Satanás, o anticristo, o falso profeta, a Babilônia, que quer dizer esse sistema pecaminoso mundano, poderíamos chamar do mundo, esses valores pecaminosos, a morte, o pecado e os incrédulos. São esses os inimigos que Cristo vai começar a julgar naquele dia. É nesse ato do grande dia do Senhor em que ele vai voltar e ele vai levar todas essas pessoas para um lugar terrível chamado o julgamento do trono branco. Um julgamento que apenas serve de sentença de condenação. Quem estiver nesse julgamento já está condenado. Manifestação da glória, o início do julgamento dos inimigos. E terceiro, Jesus vai promover a grande separação dos verdadeiros e dos falsos crentes. É nesse dia. Mateus 25, 31, abra comigo. Mateus capítulo 25, verso 31. Mateus 25, 31. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Veja os elementos que a gente diz até agora. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. A separação. É aqui que se aplica a parábola de Mateus 13, a parábola do joio e do trigo, que os anjos vão separar naquele dia, o grande dia de julgamento e separação do joio e do trigo, dos cabritos e das ovelhas. Vai haver distinção entre o ímpio e o justo dentro do povo de Deus. Que grande dia. Então, e você? Você vai estar lá. Pode ficar tranquilo. Ainda que seja daqui 1000, 2000, 3000 anos, seu corpo vai ser ressurreto para estar lá. Eu e você estaremos nesse dia. E você vai estar em que posição? Ou o que esse dia vai significar para você? O que você espera que aconteça nesse dia com você? É aí que nós voltamos para Malaquias. Uma das profecias sobre o grande dia do Senhor.
Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias é o último suspiro da paciência de Cristo, de Deus. Nessa altura da história do Antigo Testamento, Deus já fez de tudo para que esse povo fosse obediente. É incrível o livro de Malaquias, porque ele começa com Deus se queixando dos pecados do povo. Até aí nenhuma novidade, né? Os livros do Antigo Testamento geralmente são assim. Deus acusando o pecado do povo. Mas em Malaquias, a petulância é muito maior. Porque o povo começa a se queixar de Deus em resposta. Deus se queixa do pecado do povo e o povo tem a petulância de se queixar contra Deus. E Deus se queixa novamente e ele se queixa. E eles entram num debate contra Deus. Você imagina Deus santo, depois de tudo que ele fez por esse povo, ele vendo ele participando dessa cena, ele sendo acusado pelo seu povo. É o último suspiro da paciência de Deus. Uma paciência amorosa. No capítulo 4, ele começa dizendo o que vai acontecer com essas pessoas que estão dentro do povo dele e que ele chama de soberbos. Vocês são um povo soberbo, porque eu estou há tantos anos trabalhando o coração de vocês. Eu estou há tantos anos chamando vocês ao arrependimento. E eu estou ensinando vocês, instruindo, castigando, restaurando. Eu fiz de tudo. A única resposta que eu tenho para vocês diante disso, vocês são soberbos. E ele vai terminar o Antigo Testamento assim. Ele diz no verso 1: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Um dia que arde como uma churrasqueira. Todos os soberbos é uma designação para as pessoas de dentro do povo de Deus, mas que não são filhos dele, não são salvos. Essa palavra, nesse contexto, quer dizer isso. Aqueles que dentro do povo de Deus, na verdade, não são de Deus. Então, esse dia que vem como fornalha, um dia em que vai ser executado o maior juízo possível, em que a ira de Deus vai ser totalmente despejada, é o dia que Deus está guardando finalmente para o castigo dos ímpios. Afinal de contas, o castigo dos crentes já foi pago em Cristo. Mas o castigo dos ímpios começa ali. É o dia que finalmente toda a carga da ira de Deus vai ser derramada. E vai ser contra quem? Todos os soberbos, as pessoas que são confrontadas por Deus, que são abordadas por Deus a respeito do Evangelho, mas ainda assim são petulantes diante de Deus em relação ao pecado. Isso é soberbo no contexto. E além deles, os falsos crentes, todos os que cometem perversidade. Qual vai ser o resultado para eles esse dia? Eles serão como restolho. A figura da ilustração é igual uma churrasqueira. Você que já limpou um churrasco no dia seguinte, você já limpou uma festa de churrasco no dia seguinte, você chega na churrasqueira, geralmente, como que está o carvão? Esbranquiçado. Na hora que você faz, abre uma poeira, sobe uma poeira, aquilo é restolho. É o restolho que ele está querendo dizer. É o carvão no seu nível de consumo maior. Só o pó.
Só cinza. Os ímpios e soberbos serão como o restolho. Não vai sobrar nada. O dia que vem os abrasará. É a figura de um carvão. Eles vão se tornar restolho porque a ira de Deus vai ser tão grande que a ira de Deus vai abrasar eles. Aquele calor máximo. Diz o Senhor dos Exércitos, o grande guerreiro, o general dos generais, aquele que não pode ser vencido. Não existe dúvida. Provavelmente Deus vai ganhar e vencer Satanás. Não! É o Senhor dos Exércitos, é aquele que é o mais poderoso, o invencível, finalmente vai colocar em jogo sua força total e ninguém pode superar. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. É ainda a figura de uma árvore pegando fogo. Uma árvore, digam aí os bombeiros, uma árvore que pega fogo e até a raiz queimou, é porque esse incêndio foi bruto. Ou seja, até a madeira, até o combustível mineral, né, que estava, o combustível vegetal que estava debaixo da terra queimou. É porque esse incêndio foi muito longo e muito intenso. É o que vai acontecer. Nem a raiz deles vai sobrar. Ou seja, não vai sobrar raiz nem para brotar novamente. É o fim. É o ponto final dos inimigos de Deus e da igreja. É o ponto final dos ímpios. É a linha de chegada dos soberbos. Não vai ter mais descendência. Chega. Depois daquele dia, acabou. Nós podemos considerar que para os soberbos e os perversos, esse dia, nós podemos resumir com uma palavra: será terrível. O terrível dia do Senhor. Você vai estar lá. Eu estarei lá. Se como soberbo e perverso, saiba disso. Será um dia terrível. O pior dia da sua história. O começo de uma fase interminável de sofrimento absoluto. É o terrível dia do Senhor. Hoje o soberbo e o perverso, ele está rindo. Ele está festejando. Ele está caçoando de Cristo. Ele está debochando de Cristo. Ele está rindo dos crentes. Que povo besta. Historinha da carochinha. Que povo idiota. Que perde tempo. Hoje, o perverso e o soberbo estão assim. Esses crentes dessa igreja estão tão rígidos. Não precisa ser assim. É só ter uma igreja light, moderna, que aceita mais as pessoas. Esse é o soberbo. É o que se acha dentro do povo de Deus. Eles estão rindo, eles estão desfrutando. Ou muitos deles morreram rindo, morreram desfrutando. Mas a verdade é que todos vamos ressuscitar nesse dia. E para eles vai ser terrível. Vai ser terrível. Abra comigo em Apocalipse 1:7. Para definir esse dia. Um pouco mais. Para os ímpios, para os soberbos esse dia. Apocalipse 1:7. Nós já lemos, nós já mencionamos parte do versículo. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Agora essa palavra. Certamente. Amém.
Certamente. Amém, ao contrário do que a gente acha, não é assim seja. Para o judeu, para o hebreu, amém não é assim seja. Para o judeu, de onde vem a expressão, amém significa Jesus reina. Ou seja, assim como é certo como Jesus reina, ele vai cumprir isso que ele disse. Então, amém. Ele reina e ele vai cumprir. Essa é uma das palavras que mais me chocam na Bíblia. Lamentar. É o dia que todos os soberbos e perversos da história da humanidade vão ressuscitar para olhar para esse Cristo em glória e vão se lamentar. E a pergunta de todos será: por que eu fiz isso? Porque eu rejeitei. Agora não tem mais tempo. Acabou. Eles vão lamentar. Eles vão se desesperar. Isso é muito forte. Não é arrependimento. É um remorso. Eu não deveria ter feito tudo isso. Eu não deveria ter rejeitado esse Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Mas agora não tem mais chance. É um remorso. É a dor do remorso que vai carregar essas pessoas e vai alimentar essas pessoas no inferno pelos séculos dos séculos. Por que eu fiz isso? E elas vão ser torturadas além da ira de Deus por elas mesmas. Por que eu fiz isso? Não é arrependimento. Remorso. Isso é terrível. Abra comigo agora em Apocalipse, capítulo 19, versos 17 e 18. É outra descrição desse grande dia. Versos 17 e 18. 19, 17 e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para o grande banquete, a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, de cavaleiros, de todos, quer livres, escravos, pequenos e grandes. São as aves de rapina, árvores que se alimentam de rapina, de cadáver. Vai ser o grande dia do banquete deles. A multidão de mortos, de ímpios e perversos, de soberbos, mortos por Cristo naquele dia. Fisicamente mortos, para então comparecerem ressurretos no trono branco. Um banquete para as árvores se alimentar. Esse é o grande dia. Terrível. Não tem como escapar. Essa é a realidade. É para lá que nós estamos caminhando. Tudo está apontando para esse dia. Esse é o grande dia que Deus está esperando. Agora volte lá em Malaquias. Agora eu quero falar com a maioria de vocês, espero eu, crentes genuínos. Para você que se sente oprimido e pequeno e derrotado, porque aparentemente esse Jesus não reina sobre nós. Como será o grande dia do Senhor para os verdadeiros filhos de Deus? Esses filhos de Deus que desde o primeiro século da história da igreja, desde a perseguição dos judeus, começando lá em Atos,
passando pela perseguição de Roma, que durou 300 anos, matando cristão igual água, igual beber água. Esses crentes genuínos, que colocam a fé no Senhor Jesus, um Jesus que eles não viram, que eles só leram em um livro, e que pela fé eles vivem uma vida intensa por esse homem, e sofrem por ele, perdem os bens, perdem familiares, morrem, são perseguidos e rejeitados. Pessoas que abrem mão dos prazeres, abrem mão do jeitinho pecaminoso para se beneficiar, abrem mão de todo o sistema mundano, vivem como peregrinos. Essas pessoas, para esse Jesus que hoje está escondido, que hoje não tem se manifestado em glória, como será o dia do Senhor para eles? Vamos lá, Malaquias 4, verso 2. Mas para vós, outros, que temeis o meu nome, ou seja, que respeitam e que em suas atitudes levam em consideração a minha existência, a minha pessoa, nascerá o sol da justiça. Agora começa as palavras mais lindas possíveis para retratar esse momento. O sol da justiça. O sol é o maior desejo para quem está de noite trabalhando. O Julinho é vigilante, não sei se ele faz turno da noite. Tem o Zé Moreira também que está lá agora. Imagina para um vigilante que trabalha de madrugada e ele sabe que na hora que o sol nascer, tudo vai ficar bem. Ele vai ser rendido do trabalho, ele vai terminar o seu turno. E aparentemente, ou teoricamente, os perigos da noite passaram. Para esse vigilante que está de noite, o sol é o maior desejo dele. Ele está na expectativa desse sol nascente, que vai aparecer no horizonte, e vai trazer luz, vai trazer calor, vai trazer orientação, vai trazer energia para a terra. Expectativa. Nós estamos em ardente expectativa. Nós estamos sofrendo, nós estamos sendo oprimidos, e a igreja de Cristo tem cada vez mais perdido a batalha, aparentemente. A cada ano que passa, a igreja perde cada vez mais a batalha. Então, o cristão, o filho de Deus, ele está olhando no horizonte, em meio à escuridão, aguardando esse sol nascer. Ele está nessa expectativa. Mas é só trevas, só trevas, só trevas. E parece que é 3 horas da manhã. Por muito tempo. Parece que é 3 horas da manhã. A vida inteira, a história inteira. E nós estamos aguardando e olhando para esse horizonte. Todo escuro. Mas esse dia vai ser 6 horas da manhã. Porque nesse dia vai brilhar o sol que nós estamos esperando. Não é agora, irmão. Provavelmente não é por agora. Irmão, não é por meio de uma bênção que você está pedindo. Não é por meio, irmão, infelizmente, de uma profissão melhor, de algo lícito que você está esperando de Deus. Não vai ser por meio disso. É o sol que nós estamos esperando brilhar. Que nós vamos estar naquele dia ressurretos, se é que estivermos mortos naquele dia. É aquele dia que tudo vai se resolver. Mas esse sol é o sol do quê? Da justiça. É o sol da vingança. É o sol do acerto de contas. É o sol que vai se manifestar em que Cristo vai mostrar para todos a sua justiça contra os mártires, contra os perseguidos, contra a igreja oprimida, contra os inimigos de Deus e da igreja. É um sol, é uma expectativa de justiça, de vingança.
A vingança não pertence a nós. Nós não temos que buscar a vingança, fazer vingança. Mas a vingança pertence ao Senhor. E naquele dia o que vai acontecer? Vingança da parte de Deus. Contra todos os seus inimigos e os inimigos da igreja. É naquele dia que ele vai se manifestar. E esse sol da justiça, em seguida diz assim: trazendo salvação nas suas asas. Parece uma frase de filme do Top Gun. Trazendo a salvação nas suas asas. Nas escrituras, essa asa, ela se refere geralmente à galinha ou o gavião, em relação aos seus pintinhos. A asa na Bíblia, aqui nesse contexto, tem um significado de proteção. Esse Deus, esse Jesus que vai exterminar os ímpios, ele vai vir em cumprimento ao seu dever de proteção aos seus filhos. Naquele dia. Ele vai vir nas suas asas com salvação. Ele virá salvar o remanescente que estará vivo, oprimido, martirizado. Ele vai salvar naquele dia. Salvação nas suas asas. Ele vai cumprir a sua promessa de proteção. Continua o verso 3. Parte B do verso 2. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Não sei quantos aqui são da roça. E eu não sou. Tem irmãos aqui que podem explicar melhor. O que esse texto está querendo dizer? Ele está se referindo aos bezerrinhos, aos filhotinhos, né, de boi, de vaca, de gado, que ficam confinados na estrebaria, no curral. Isso eu já vi lá no sítio do Renan. Para poder, principalmente, tirar o leite da vaca. Eles ficam lá guardados, porque senão eles tomam todo o leite. E eles ficam doidos ali, naquele pequeno espaço. Eles ficam alucinados, tentando bater na cabeça, tentando sair daquele lugar. Eles estão desesperados para sair, porque eles estão presos, eles querem mamar. Mas quando a porta da estrebaria, do curral é aberta, o que eles fazem? Sai igual maluco, de tanta alegria e desespero, para encontrar a vaca mãe. É isso que vai ser esse dia para nós. A longa espera, o confinamento, a opressão, o sentimento de injustiça, a perseguição, por um longuíssimo tempo, vai nos fazer ficar desesperados como um bezerro, sem a mãe. Mas na hora que nós vermos que o sol da justiça, trazendo em suas asas a salvação, ele se manifestar, será o dia que nós vamos comemorar, nos alegrar completamente, porque finalmente chegou o dia da nossa salvação, finalmente chegou o dia da vingança do Senhor, da manifestação da sua glória. Amém. Nós vamos ficar como esses bezerros. Ficaremos assim, alegres, radiantes. Hoje é difícil abrir um sorriso. Hoje é difícil até acreditar que isso vai acontecer. Mas nós estaremos lá, ressurretos no céu, nos ares com Cristo, contemplando tudo isso. Amém. Final do verso 2. Na verdade, verso 3. Pisarei os perversos. Olha, essa frase é maravilhosa, né?
Tem até uma música, né? Pisa na cabeça do diabo, alguma coisa assim. Que essa música nos convida a batalhar, a sermos, nos opormos aos inimigos. E vai, pisa. Irmão, esse versículo ele não está falando que nós vamos guerrear. Vamos continuar lendo? O que os justos vão fazer com os ímpios? Pisarei os perversos. Mas por quê? Porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos. Quem reduziu os perversos à cinza? O Senhor Jesus. Nós não vamos batalhar, não nos chamamos chamar da guerra. Não é isso. Nós não vamos pisar na cabeça da serpente. Cristo vai derrotar todos os seus inimigos. Ele vai reduzir todos a cinza. E nós que estávamos sendo pisados, agora vamos pisar as cinzas deles. Que Deus e o próprio Senhor Jesus fez isso acontecer. Esse é o resultado. É a inversão da situação. É a inversão da opressão, mas agora de maneira definitiva. Acabou. O último episódio. Para termos um sentimento mais profundo, abra comigo em Colossenses 3, versos 1 a 4. Você não sabia que a Bíblia fala tanto desse dia, né? Acho que você não fazia ideia de tantos versículos que falam desse mesmo dia. Colossenses 3, 1 a 4. Tem paciência, amanhã é feriado para muitos aí, para outros não é. Mas é feriadinho, vamos desfrutar desse feriado na presença do Senhor, falando sobre o dia dele. Amém. Colossenses 3, versos 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se vocês foram salvos, nasceram de novo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita. Pensai lá nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida, como que a nossa vida está hoje? Ela está oculta, não em Cristo. Você está entendendo? Ele não está falando que a nossa vida está oculta em Cristo, mas está dizendo que assim como Cristo está oculto, hoje a nossa vida, a nossa razão de existir, ela está oculta também com Cristo, assim como ele está oculto. Agora o verso 4 é o que significa para nós o dia do Senhor. Quando Cristo, que é a nossa própria vida, se manifestar lá naquele dia, então vós também sereis manifestados em glória com Ele. A nossa vida hoje, do crente, ela está oculta, ela está confusa, ela não faz sentido. Porque na verdade a nossa vida oculta em Cristo ainda nem se manifestou. A Bíblia diz que nós estamos aqui como peregrinos, em um momento de passagem, a caminho de um lugar. Mas a nossa vida como cristão, nessa terra, não faz sentido e não tem sentido nenhum. Porque nós já morremos para esse mundo. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, porque a nossa vida é Cristo. Então a nossa vida como cristão, ela só vai ser absolutamente completa, ela vai fazer absolutamente sentido somente um dia. No grande dia do Senhor. Naquele dia nossa vida vai se manifestar. Nós vamos começar a viver por completo. Temos a vida eterna, desfrutamos de uma vida em nós, uma vida real, mas a nossa vida é completa e completamente manifesta e completamente desfrutável naquele dia em que Cristo vai se manifestar.
É por isso que hoje não faz sentido. É por isso que hoje é algo confuso. É por isso que é algo perplexo. Viver entre duas vidas. É isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos vivendo em duas vidas. E nós estamos vivendo parcialmente duas vidas. Porque nós vivemos nesse mundo, mas não somos daqui. Vivemos parcialmente. Trabalhamos, comemos, vivemos, criamos nossos filhos, casamos. Mas não é por completo, nós não sentimos parte daqui. E da mesma forma, hoje nós vivemos a vida eterna, mas não de maneira completa. Nós vivemos entre duas vidas, de maneira incompleta. Mas naquele dia, nós viveremos completamente, absolutamente a nossa verdadeira vida. Amém. Que é Jesus. Ele vai se manifestar. E com Ele a nossa vida vai se manifestar. Volta lá em Malaquias. Como se preparar para esse dia? Que você vai estar lá, não tenha dúvida. Se você acredita ou não, se você acredita, amém. Se prepare. Agora, se você não acredita, você vai fazer parte daquele pessoal. Vai se lamentar. Nossa, era verdade. Como se preparar? Eu vou inverter a ordem do raciocínio aqui. Diz assim o verso 5: Eis que vos enviarei o profeta Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última solução de Deus para o povo dele era enviar o Messias. É lógico que ele não foi pego de surpresa, mas ele está querendo dizer que no encerramento do Antigo Testamento, no fim do Antigo Testamento, a conclusão é essa: tudo que eu fiz para esse povo não funcionou. Eles são soberbos, eles são petulantes e eles acham que são meus filhos. Eles não são. Então só existe uma solução para o perverso e para o soberbo: que o coração dele seja sobrenaturalmente transformado. E aqui a figura da transformação é como um filho que passa a ser submisso ao pai. Começa a obedecer. E um pai que, ao invés de tratar com ira, desfruta de um relacionamento saudável e carinhoso com seu filho. É nada mais, nada menos do que uma reconciliação. Da parte de Deus, não era isso que ele queria? Ele estava castigando o povo e ele esperava que aquele povo se submetesse para que ele voltasse a abençoar o povo, não é? Só existia uma forma de haver reconciliação entre o povo e Deus: se o Elias prometido do Antigo Testamento, o Senhor Jesus, viesse e reconciliasse o coração do povo e de Deus. Se você, pelos seus frutos de vida, pelos pensamentos que só você sabe, eu não sei, pelos desejos, pelas motivações do seu coração, pela forma como você vive nesse mundo, pela sua expectativa nas coisas desse mundo, se você, pelo convencimento do Espírito Santo, entende que você é um soberbo e um perverso, o próprio Jesus, humilde, submisso, morto e ressurreto na cruz, que já veio, é a solução para você. E ele está aqui não oculto. Esse Jesus humilde, não oculto, ele está revelado aqui. Ele se revelou para que você o conheça antes desse grande dia e ele converta o seu coração. É dele que você precisa.
Mas preste atenção, poucos dos que estão aqui, praticamente nenhum, se vê como perverso. Eu tenho certeza. Como ímpio declarado e aberto. Mas há entre nós soberbos. Pessoas que se acham do povo de Deus. Pessoas que recebem a repreensão de Deus e não se submetem e têm um coração duro e uma cegueira espiritual. A solução de Cristo é para você também, principalmente para você. Você precisa do Cristo da primeira vinda. Antes que o Cristo da segunda vinda esteja aqui, você precisa do Cristo da primeira vinda. O Cristo humilhado, morto e ressurreto. É dele que você precisa buscá-lo em arrependimento. Você precisa de reconciliação com Deus. E Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Só Ele pode reconciliar Deus e o seu povo. Busque a Ele. Mais do que todas as coisas. Busque a Ele desesperadamente. Busque conhecê-lo. Busque ter um relacionamento com Ele. Busque entender as palavras dEle. Busque atender aquilo que Ele pede de você. Arrependimento e fé. Busque Ele. E o povo de Deus? E o povo de Deus, ele precisa do quê para se preparar para esse dia? É o verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. O que Deus está dizendo aqui, que é aplicável para nós, igreja, é para que nós, como igreja, povo dele, verdadeiro, busquemos cada vez mais a santificação. Lembremos dos mandamentos dele para nós, como povo dele. Ele nos salvou, ele nos redimiu, ele já converteu o nosso coração, mas ele deixa para nós responsabilidades. Mandamentos, para que enquanto estamos aqui peregrinando, cumpramos como igreja. Esse é o nosso papel. Não temos que revidar a opressão, nós não temos que lutar a guerra contra o inimigo. Ele só quer que nós sejamos fiéis ao que ele disse. Pregue o Evangelho, testemunhe o Evangelho, pregue para os seus filhos, pregue para a sua família. Tenha um bom testemunho. Dê bom testemunho do meu nome. Edifique a igreja. Contribui para o avanço do reino. São os mandamentos que ele nos deu. É o que está em Apocalipse 22, não precisa abrir. Quem é justo, seja ainda mais injusto. Quem é sujo, se sude cada vez mais. Agora, quem é justo, seja cada vez mais justificado. E quem é santo, se santifique mais. Eis que venho cedo, sem tardar. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Que o santo se santifique, mas esse é o nosso papel. É assim que nós nos preparamos para esse grande dia. Fechando as brechas que existem em nossas vidas, aparando as arestas, nos aprimorando em tudo isso que Ele nos ordenou. É isso que nós temos que fazer. Nada mais. Com paciência, confiança. A minha conclusão é a seguinte. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Viva todos os dias da sua vida pensando nesse dia. Viva todos os dias da sua vida pensando nesse dia. Troque todos os dias da sua vida, 25 mil dias,
se não me engano, é mais ou menos o que a gente vive. 25 mil dias um ser humano vive. Troque 25 mil dias por o dia do Senhor. Essa é a conta, essa é a troca mais sábia que você faz em toda a sua vida. No dia que você for escolher sua profissão, a forma de você ganhar dinheiro, pense naquele dia. No dia que você for pensar em se relacionar sexualmente, amorosamente com alguém, pense naquele dia. O dia em que você for reivindicar justiça de alguém, pense naquele dia em que a justiça vai ser feita perfeitamente. Num dia em que for feita uma proposta pecaminosa para você, mas muito rentável, muito benéfica para você, pense naquele dia. O dia que o desânimo vier, está difícil. Não está valendo a pena servir a Cristo. Ou aquela famosa frase, depois que eu me converti, tudo piorou. Bem-vindo à perplexidade dos nossos dias como cristão. É isso. Mas o dia que você fizer essa pergunta, vale a pena? Pense naquele dia. Tudo que nós estamos vivendo nesses poucos dias, 25 mil dias da nossa vida, tem que ser pesado com aquele dia. As picuinhas, os detalhes, as vaidades de nós como igreja, as dissensões, as opiniões que tem que prevalecer, se eu tenho razão ou não, tudo isso tem que ser sopesado naquele dia. É isso que vale. Viva todos os dias da sua vida pensando naquele dia. Todos. É para lá que nós estamos caminhando. É lá que a história vai desaguar. Aquele lá é o último episódio da história da humanidade. E dali para frente também, além de ser o último dia da história da humanidade, é o primeiro dia da eternidade. É o primeiro dia em que os destinos da eternidade vão ser definitivamente definidos. Estando com Cristo ou sob a ira de Cristo eternamente. Que o Espírito possa produzir em nós essa consciência. E para que os crentes se encham de alegria. Ainda que esse sorriso seja meio amarelo, meio... Eu sei, não é? A gente não consegue rir passando pela prova. Mas que por um minutinho agora, ou pelo menos durante essa canção, que a gente possa se alegrar. Que naquele dia, tudo vai fazer sentido.